Eu gostaria de orar. Antes de iniciar a palavra, vocês já receberam aí o tema da mensagem de hoje, que diz fundamentos da nossa esperança, fundamentos da nossa esperança. Eu vou orar agora pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, através da sua palavra que é poderosa, que é viva e eficaz. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja reunida, Senhor, em cada um em sua casa, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor por nós, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas transformações e crescimento que o Senhor nos tem dado nestes tempos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de crescermos em meio aos desafios, às situações e às circunstâncias que se colocam diante de nós. Que cada um possa estar tirando, Senhor, desses momentos, ensinamentos e possam crescer à semelhança de Jesus. Peço que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações nessa hora, Pai. Nós nos submetemos, Senhor, e que fique muito claro que é o Senhor que está falando, que haja, Senhor, uma clareza, uma lucidez, enquanto estiver falando, transmitindo o teu recado nessa hora. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, no começo desse mês, mais precisamente no dia 4, nós tivemos uma notícia, a morte de um ator brasileiro de 85 anos, na verdade ele tirou a própria vida, o ator Flávio Migliaccio. É um ator conhecido, muitos anos, fazendo novela, seriados, um seriado conhecido, talvez dos mais antigos, Shazam, Xerife e Companhia. Mas fato é que na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, ele tirou a própria vida. E nós, lógico, imaginamos que estava num processo difícil, emocional, e não cabe a ninguém a julgar esse momento e essa decisão dele. Mas fato é que esses acontecimentos que se tornam crescentes no nosso meio mostram como a humanidade tem perdido a esperança. Este homem viveu por 85 anos e tirou a sua própria vida e deixou uma carta para sua família, e parte dela foi revelada para a imprensa, para as pessoas que quiserem ter acesso. E ele diz, a impressão é que foram 85 anos jogados fora num país com esse tipo de gente que acabei encontrando. Ele estava profundamente decepcionado com o país, com o momento do país, e isso ele deixa na carta, no conteúdo total da carta, que não foi divulgado, apenas uma parte. E ele diz exatamente isso. Eu passei 85 anos e sinto, meu sentimento é que esses 85 anos foram jogados fora nesse país com esse tipo de gente que acabei encontrando. E ele fala assim, não dá mais, cuidem das crianças. E foi encontrado pelo caseiro lá na sua casa. Mas eu gostaria de destacar uma frase da carta que foi divulgado, que também falou um pouco comigo. Ele diz assim, na sua carta, a humanidade não deu certo. A humanidade não deu certo. E eu fiquei pensando nessa frase, e refletindo que muitas vezes nós pensamos que não tem mais jeito, que do jeito que está, não tem mais solução, não há mais o que fazer, não há mais esforços a serem colocados para que alguma coisa seja feita. E é nessa toada que muitas pessoas vão se decepcionando e vão perdendo a esperança de viver, vão perdendo a esperança consigo, com o mundo, com as pessoas, com tudo aquilo que acontece ao seu redor. Então hoje eu gostaria de começar
esta mensagem lendo 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Porque aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Quando o ator que tirou a sua vida, o Flávio, ele disse que a humanidade não deu certo, e nós nos deparamos com Romanos e com outros textos da Bíblia, nós vimos que, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu, porque lá no Éden as coisas não funcionaram. E lá em Romanos nos coloca um quadro muito difícil, onde enquadra todos os homens numa condição de perdição eterna. Não há solução, todos pecaram, não há ninguém que busque a Deus. O homem deixou o seu uso natural. O homem começou a adorar mais a criação do que o Criador. Não há judeu que seja justo, não há grego, não há gentil, ninguém. Mas a mensagem de Romanos diz que Deus interviu na história da humanidade. Então, se nós declaramos que a humanidade não deu certo, nós não estamos falando que Deus errou, porque Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua graça, veio com a provisão para derramar sobre nós o amor dele e assim termos condições de chegarmos até o Pai e vivermos nessa terra uma vida que glorifique a Ele, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos criados, para glorificar a Deus. Então, 1 Pedro diz exatamente isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nosso Deus nos regenerou para uma viva esperança. Bom, fiquem um pouco com esse texto, nós vamos lá para Lamentações, porque nós temos um quadro aqui de um homem, o profeta Jeremias, que sofreu muito por causa do contexto do seu povo, que foi cativo na Babilônia, foi tomado, destruído. Ele chorou, se entristeceu, ficou amargurado com tudo que estava acontecendo. E em Jeremias e Lamentações nós temos o relato, a história desse profeta e como ele reagiu. E como ele lidou com todo esse sofrimento, com toda essa angústia. Então nós vamos ler Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21 até o 26, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom, o livro de Lamentações nos mostra o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor capturou a cidade no ano de 586 a.C. Agora é importante lembrar que tal situação não aconteceu por acaso, foi consequência do seu pecado. Jeremias, ele entende isso e relata isso. Ele chega a dizer
em Jeremias 6, 10, a parte B, é o seguinte: eis que a palavra do Senhor é para eles, o povo, coisa vergonhosa, não gostam dela. Em Ezequiel, contemporâneo de Jeremias, capítulo 9, verso 9, ele afirma: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Veja como estava o quadro, o cenário do povo de Israel, de Judá, nesse momento. E por conta disso, eles foram capturados pelos babilônicos, foram levados cativos, muitos foram mortos, e Jeremias estava nesse contexto difícil. E quando você lê no capítulo 3 e também capítulo 2 e 1, você vê o profeta triste. Talvez pensando, não deu certo, não vai dar certo. Este povo não tem jeito. Ele está sofrendo por causa dos seus pecados. Parece mesmo que o Senhor nos deixou ao sofrimento. E ele não apenas fala do sofrimento do povo, mas ele também fala do seu próprio sofrimento. E chora, e se entristece. Nós vemos quase um profeta deprimido aqui. E ele vai tecendo toda a sua amargura, tecendo todo o seu descontentamento no capítulo 3, até o verso 20, quando ele diz: a minha alma continuamente os recorda, está falando de todas as tristezas, e se abate dentro de mim. Ele está abatido, está triste por tudo que está acontecendo. Mas, no verso 21, parece que alguma coisa muda dentro dele. Há uma guinada diferente. As suas emoções parecem que mudam. E ele faz uma declaração, que é a declaração que nós devemos fazer em momentos em que nós somos levados para desacreditar nas coisas. E a declaração que ele faz é: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano, quando está vivendo um momento difícil, é lembrar, é colocar a sua memória para funcionar e olhar para trás e ver as coisas que Deus fez. E se apegar a essas coisas que Deus fez e começar a ter um sentimento diferente diante daquilo que está aparecendo diante dele, diante das circunstâncias. E nós vivemos momentos sempre onde nós precisamos renovar a nossa esperança. Porque assim como a fé precisa ser trabalhada e cultivada todos os dias em nossas vidas, porque nós somos chamados para viver pela fé, também a esperança é algo que precisa ser trabalhado no nosso interior e nas nossas mentes. Quem precisa ter esperança? Quem é que precisa ter esperança? Esta é uma resposta fácil, porque todo ser humano precisa ter esperança. Porque a vida é um desafio constante. E todos nós estamos envolvidos por desafios e pressões de todos os lados. A esperança, ela move o homem em direção a algum lugar. O mais sossegado, o mais omisso dos homens, está sempre com uma expectativa de que algo bom pode acontecer. A esperança é tão importante na vida humana, que a forma como vivemos mostra em que ou em quem estamos depositando nossa esperança e nossa confiança. Assim, nós podemos fazer uma relação de coisas que se tornaram a esperança dos homens. E talvez a nossa esperança em alguns momentos da nossa vida também.
O dinheiro. A esperança de muitas pessoas está no dinheiro. O dinheiro vai me ajudar a sair dessa situação. O dinheiro vai me trazer alegria. A própria família. É a minha família, é a coisa mais importante da minha vida. E a família é importante, o dinheiro também tem o seu valor. É a política. É o status. É o poder. E nós poderíamos alencar um monte de coisas que na verdade vão se tornando ídolos. E nós colocamos a nossa esperança nestas coisas e nos distanciamos a passos largos daquele que realmente pode nos dar esperança. A vida é verdadeiramente um desafio. E no mundo, nós somos constantemente envolvidos com desafios e pressões. Constantemente. Mesmo em casa, sem poder sair de casa, você, mesmo limitado, você sente a pressão do momento. Você sente os desafios desse momento. Você sente os desafios pessoais, os desafios familiares. Desafios, pressões, todo o tempo. Então, renovar a nossa esperança, trazendo à mente os motivos de continuarmos a jornada de fé, é de suma importância. Por isso nós devemos fundamentar, entender quais são os fundamentos da nossa esperança. Aonde é que realmente nós estamos depositando a nossa esperança? Porque a vida não tem sentido sem esperança, sem motivação, sem sonho, sem empolgação. Empolgação que seja fruto de uma realidade. Sonho que seja fruto de uma realidade racional e também espiritual. Sonho, motivação, empolgação que envolva o homem num projeto genuíno e eterno, que leve-o a trilhar um caminho de vitória, de satisfação, de contentamento, coisas que os ídolos da vida, os ídolos do mundo não podem nos dar, porque quando nós lutamos para alcançar algo que nós achamos que vai nos dar esperança e segurança, nós entendemos que parece que aquilo não resolveu e precisamos de outra coisa, de outra, e isso é cansativo. O Senhor nos chama para descansar nele, colocando a nossa esperança nele. Quando a esperança se vai, vão embora os sonhos, a expectativa de que o dia seguinte pode ser melhor. E nesse processo, nesta realidade, alguns podem ficar presos às coisas boas do passado. Ficam lembrando de tudo aquilo que aconteceu no passado e que foi tão bom. O passado não é uma lembrança que serve como um combustível para te levar a viver o presente e ir para o futuro. O passado é um lugar para você ficar lá e sofrendo, como era bom, como foi bom aquele tempo, e você está ali sem esperança, só preso àquele passado, e você vê aquele passado como um álbum de fotografia, sem espaço para fotos novas no presente, sem espaço para coisas novas que o Senhor tem para que você e eu vamos adiante. Sem esperança, as pessoas ficam presas no passado. Sem esperanças, as pessoas ficam presas também num passado ruim. E começam a amargurar coisas que aconteceram nas suas vidas. Começam a se martirizar, a se vitimizar. Ai, aconteceu comigo isso e aquilo outro. Isso é algo terrível. Quando a esperança se vai, nós começamos a ficar aprisionados. E esse é um processo de morte emocional, de morte espiritual. Mas o Senhor nos deu uma viva esperança. Quando a esperança se vai, as motivações mais profundas e verdadeiras são substituídas por amarguras e tristezas. Amargurado e sem esperança, olhamos para o futuro sem fé suficiente, sem força.
nossos corações ficam frios, frios diante dos desafios, insensíveis. Nossos corações ficam gelados diante das pessoas, e quando olhamos com sinceridade para dentro de nós, nós ficamos deprimidos. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos perceber que o erro não são as pessoas somente, somos nós. E se não chegou esse momento ainda na sua vida, é importante que chegue. Porque nós somos um problema sério. Nós vemos lutas de todos os lados, lutamos contra os outros, lutamos contra nós, lutamos contra Deus, é uma luta contínua. Por outro lado, a esperança nos leva a esperar algo bom no presente. Algo bom no presente. Como é que você tem vivido esse momento? É importante tirarmos no presente, por mais difícil que eles sejam, coisas boas, pérolas de dificuldades. Não ficarmos amargurados, amaldiçoar A, B, C, e colocarmos culpas aqui e ali. Esperar algo bom no presente e no futuro, tirar lições preciosas no presente e ter uma visão profética boa do futuro. A esperança nos faz olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos, e apesar de não gostar do que nós estamos vendo, nós podemos crer que tudo pode ser mudado, não ao redor, mas em nós. A esperança de que nós possamos de alguma forma mudar, que nós podemos de alguma forma mudar, sermos transformados de dentro para fora em meio às circunstâncias. A olhar para as pessoas ao seu redor, a esperança nos faz ter esse olhar e acreditar que, de verdade, que essas pessoas, por mais imperfeitas que sejam, por mais difíceis, elas foram criadas para a glória de Deus, e que são alvos do amor de Deus, assim como nós, do amor dele. E por isso, eu não vou engessar o meu coração, e eu não vou deixar a minha alma gelada, fria. Eu vou deixar que o amor de Deus aqueça o meu coração, porque eu tenho a esperança que vem do Senhor. Nós estamos vivendo o isolamento social. Nós não estamos podendo nos reunir aqui. Aqui, 5 pessoas. Vitor, Netinho, Alice, Lana e o Cola. E vocês aí em casa. Mas talvez, para alguns, isso esteja profundamente confortável. Talvez você, na sua mente, esteja pensando: eu posso ficar a vida toda desse jeito. Eu posso viver 1 ano em casa assistindo o culto dessa forma. E eu não estou falando apenas daquelas pessoas que gostam de ficar em casa, por um motivo ou outro, são mais caseiros, e isso é normal. Eu estou falando daquele sentimento que eu não preciso estar lá, está legal desse jeito. Essa quarentena por mim pode ficar até o final do ano. Talvez você esteja num processo não de isolamento social, mas de suicídio social. Talvez você esteja num processo sem esperança, deixando de entender a importância da igreja, do corpo de Cristo reunido. Talvez você esteja nesse processo porque você já perdeu a esperança na igreja de uma forma única, uníssona, caminhando como um exército, se reunindo. É lógico que a igreja não é o culto. É lógico que a igreja não é o salão. Mas as reuniões de celebração são momentos pulsantes na vida da igreja. E se você está feliz do jeito que está, eu te convido a repensar a sua posição a respeito da igreja. Como é que você está a respeito da igreja?
Como é que você está sentindo o seu coração nesse momento? Na verdade, isso não estava no programa. Bom, voltando. Essa esperança não pode ser confundida com passividade. Quando pensamos em esperança, talvez esperança é um substantivo. Talvez o verbo que venha logo a seguir é esperar. O verbo esperar. Mas a esperança, ela não pode ser confundida com passividade. Ela tem o seu momento de espera e de silêncio, mas ela é ativa. A esperança não é cruzar os braços. Então, eu quero te convidar a conjugar um outro verbo, que está ligado também ao substantivo esperança, que é esperançar. Não apenas esperar, mas esperançar, porque esperançar fala de almejar, sonhar, de agir. A esperança é muito mais ativa do que passiva. Ela é ativa porque põe cada um de nós em movimento físico, intelectual, emocional. A minha alma encontra vigor para destruir todas as muralhas no Senhor, com o Senhor, que vão se formando ao meu redor. Os obstáculos externos e as fortalezas internas que precisam ser destruídas também. Nesses momentos complicados da vida. Pessoas sem esperança não têm vontade de construir nada. A alma fica anestesiada, o coração petrificado, a mente cauterizada. Mas a nossa necessidade de possuir, de ter esperança é tão grande que podemos dar tiros para todos os lados em busca de algo ou alguém a se agarrar. E esse é o grande perigo, porque nós que estamos em Cristo, e se você não está, você pode estar entregando a sua vida a Ele, confiando nele, mas nós estamos em Cristo, temos que fundamentar bem a nossa esperança. Onde está o fundamento da nossa esperança? Porque quantas esperanças falsas se levantam nesses momentos difíceis da vida? Quantas esperanças falsas se levantam nessas horas? Quanta gente perdida porque depositou sua esperança em alicerces falsos? O povo de Israel se afastou do Senhor porque começou a depositar a sua esperança em outras coisas, porque pecaram contra o Senhor. Eles se distanciaram do Senhor, aquele que realmente podia lhes dar esperança. Agora, eles viviam como um povo sem esperança. O que Jeremias entra aqui nesse texto em ação, amargurado, triste, mas de repente vem um insight e ele começa a pensar e a refletir e falar assim: chega! Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que pode me dar esperança. E o profeta que fora chamado pelo Senhor, bem cedo, ele tem motivos para aquilo, ele tem os fundamentos para isso. Ele tem os fundamentos da esperança que precisavam ser colocados para fora naquele momento. Então ele começa a colocar, primeiro, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Primeiro fundamento da nossa esperança, da esperança de Jeremias, é a misericórdia do Senhor. Porque o Senhor é misericordioso, nós podemos ter esperança. Embora ainda no cativeiro, o povo estava de pé por causa da misericórdia do Senhor. Ainda havia esperança, apesar dos pecados, por causa da misericórdia do Senhor. Há esperança na sua casa, na sua família, por causa da misericórdia do Senhor. É interessante que neste verso, ele usa 2 vezes a palavra misericórdia. E no original tem 2 sentidos diferentes.
No primeiro, quando ele diz as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, fala de uma misericórdia que é um amor firme, é algo intenso, é algo que não pode se mover. Mas quando ele fala na segunda vez, a palavra misericórdia, porque as suas misericórdias não têm fim, esse contexto aqui é uma outra palavra, é racan no original, que fala de uma misericórdia fraternal, algo fraterno, que vem do ventre, algo de mãe, misericórdia. Então o Senhor tem uma misericórdia firme para você, e tem uma misericórdia fraternal, algo especial da parte dele para a sua vida, meu irmão. Uma misericórdia como daquela mãe. Talvez você que é mãe ou pai também já passou por aquela experiência do filho no meio da rua sair correndo ou começar a andar rápido na frente e os pais ficarem desesperados. Ai, vai acontecer alguma coisa, ou no supermercado ou na rua, e a mãe de repente dá aquele grito e fala assim: menino, o que é isso? Vem aqui, muito brava, nervosa, e pega e fala: nunca mais faça isso. Mas ela tem misericórdia. Ela nem bate, em alguns casos, né? Ela sabe o perigo, mas ela tem misericórdia. Essa é a misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Às vezes nós estamos caminhando por caminhos tortuosos e o Senhor dá um chacoalhão na gente e fala assim: menino, o que você está fazendo? Para onde você está indo? Esta é a misericórdia fraternal do Senhor. Salmo 103, verso 2 e 4 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. O Senhor nos coroa de benignidade e misericórdia. Somente um Deus gracioso, sendo nós o que somos, pode ter misericórdia de nós. Salmo 23, verso 6, diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A misericórdia que segue. O Senhor tem uma misericórdia, isso nos dá esperança. É uma misericórdia que está indo conosco, está indo atrás da gente, que se renova dia a dia, que se renova todos os dias que você acorda. A misericórdia do Senhor não é apenas a causa de não sermos consumidos, mas é também motivo suficiente para você sermos também misericordiosos. Uma vez envolvidos pela misericórdia do Senhor, uma das atitudes que devem fazer parte das nossas vidas é a misericórdia. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se a misericórdia ainda não entrou na sua vida de uma forma intensa, a ponto de você exercer misericórdia para com as outras pessoas, talvez você precise entender a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se você tem se tornado um implacável juiz com toga e martelo, em relação às pessoas que fazem alguma coisa a você, ou alguém próximo de você, ou age desse daquela forma, talvez você precise entender claramente a misericórdia de Deus. Primeiro ponto, o primeiro fundamento da nossa esperança é essa misericórdia, a misericórdia do Senhor. Segundo, é a fidelidade do Senhor.
Nós vemos isso no verso 23. Ele diz: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Jeremias talvez tenha começado a se recordar da fidelidade do Senhor. Provavelmente ele se recordou do seu chamado. Quando o Senhor o chamou e ele disse: eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. O Senhor disse para ele: não, você vai, porque você vai lá para aquele povo e vai falar, e eu vou estar contigo. Talvez ele tenha se lembrado disso, não sei. Ele falou assim: o Senhor está comigo. Nesse momento difícil, com os meus sentimentos, com a bagunça dentro de mim, o Senhor está comigo. A fidelidade do Senhor é um fundamento para nós termos esperança. Não pense que tudo aquilo que você recebe da parte do Senhor é porque você faz alguma coisa boa. Essa é uma teologia que tem embrenhado, que tem entrado em todos os lugares e falado, ministrado para as pessoas. Há uma cultura da meritocracia muito forte no nosso meio, na nossa sociedade. E isso é quebrado quando entra no contexto da igreja. No contexto, não da igreja, mas do reino de Deus. Uma das frases que os cristãos mais gostam é: Deus é fiel. E Ele de fato é. Mas nós não podemos viver de qualquer forma. Você e eu fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios 6:20 diz exatamente isso. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. É importante nós entendermos a fidelidade do Senhor. E principalmente se entendermos que a fidelidade do Senhor, ela não depende daquilo que nós fazemos. É óbvio que os nossos passos de obediência vão atrair de forma natural as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas essa não tem que ser a nossa motivação maior. Porque a fidelidade do Senhor é algo que faz parte da sua essência. Faz parte da graça dele. Nessa sociedade que valoriza a meritocracia é difícil. Porque quando fala de salvação pela graça, eles não entendem isso. Como eu preciso fazer alguma coisa? Quantas pessoas estão indo para o inferno porque elas acham que não é tão fácil assim. E na verdade, quando você entra no processo, você sabe que não é. Mas as pessoas não querem isso porque elas entendem que precisam fazer algo. E entendem também depois que precisam fazer algo para conseguir as bênçãos do Senhor. Essa esperança, ela não é uma esperança na fidelidade do Senhor soberana. É uma esperança naquilo que eu posso fazer para conseguir as bênçãos do Senhor. E isso é muito diferente. Certa vez, Jesus contou uma parábola falando do reino de Deus. A parábola da vinha que está lá em Mateus 20. Diz lá que um trabalhador contratou bem cedo alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele combinou com aqueles trabalhadores 1 denário por dia. Eles iam trabalhar o dia todo e iam ganhar 1 denário. E eles foram trabalhar. E de repente aquele homem ele saiu. E na praça ele encontrou algumas pessoas sem fazer nada. E isso já era 9 horas. Ele falou assim: vocês não querem trabalhar na vinha? E foram lá trabalhar na vinha. Já tinha se passado 3 horas, já tinham aqueles primeiros trabalhadores que ele tinha acertado um preço justo de 1 denário por dia. Já estavam lá há um tempo. Depois, meio-dia, ele sai e pega mais um grupo e leva para trabalhar na vinha. Depois, às 3 horas, ele pega um outro grupo e leva de novo para trabalhar na vinha.
Depois, às 17 horas, ele vê um grupo lá, sem fazer nada. E faz, por que vocês estão aí sem fazer nada? Nós não achamos ninguém que nos contratasse, então vamos lá trabalhar na vinha. Aí às 18 horas, ele chama todos os trabalhadores para dar o seu ganho daquele dia. E ele começa pelos últimos que ele chamou, e dá um denário para aqueles. Depois o outro grupo mais um denário, e depois o outro grupo mais um denário, e chega naquele último grupo, que começou a trabalhar desde as 6 horas da manhã. E talvez eles pensassem, nós trabalhamos muito, nós merecemos mais. E eles recebem um denário também. E ficam bravos, ficam muito bravos. O Senhor desmereceu o nosso trabalho. Aqueles homens, aqueles primeiros, eles ganharam aquilo que era justo. Aquilo que tinha sido combinado. Aqueles outros homens, eles receberam a graça. E aquele homem que era dono da vinha, que era o proprietário, ele agiu com bondade. Mas aqueles que reclamaram, não perceberam a bondade. Eles perceberam, eles só estavam focados no mérito deles, naquilo que eles achavam que eles mereciam. Quando a gente entra no contexto de reino de Deus, é assim que funciona. O Senhor nos olha, e o Senhor é gracioso. Não tem espaço para ficar pensando isso e aquilo. Nós entendemos o processo da graça de Deus, do reino de Deus, o envolvimento do reino de Deus nesta parábola. Aqueles homens foram alvos da graça de Deus. Aqueles primeiros foram alvo da graça do trabalhador. Aqueles outros foram alvos da justiça. Foi o preço justo. O que é justo? Justo seria todos nós irmos para o inferno. Justo seria eu e você queimarmos no inferno. Mas o Senhor, fiel, misericordioso, de graça, a graça que nos levou até o Pai, por causa da morte de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado. Pensarmos na fidelidade do Senhor é algo muito prazeroso. O que nós devemos pensar é que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5, 21. Para concluir esse pedaço da graça, eu queria ler 2 textos. Primeiro, Salmo 119, 90 diz: a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. A fidelidade do Senhor dura de geração a geração. Este é um fundamento precioso da nossa esperança. Mas eu gostaria de lembrar também que esse Deus fiel também é fogo consumidor. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Terceiro fundamento está no verso 24. O salmista diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Em outras versões, quando ele fala diz a minha alma, em outras versões, principalmente a NVI, vai falar assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Aqui nós estamos falando de uma intimidade que o profeta tinha com o Senhor. E de repente ele reconhece isso. Ele para e fala assim: eu posso ter esperança porque eu tenho uma comunhão com o meu Deus. A minha porção é o Senhor. A coisa preciosa, o meu bem maior é o Senhor. A versão da linguagem de hoje diz: Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Jeremias, ele dialoga com a sua alma.
e entende que sua comunhão com Deus é suficiente para dar a ele esperança. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu lembro do Salmo 42, quando o salmista diz que a alma dele anela pelo Senhor, a minha alma tem sede de ti. E no final, lá no final ele fala: porque estás abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Essa conversa consigo mesmo. É a mesma coisa aqui com Jeremias o profeta. Eu digo a mim mesmo, a minha porção, Senhor. O salmista diz: por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. E ele mesmo responde, porque ele sabe. Espera em Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Talvez você tenha que perguntar aí para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. A intimidade com o Senhor é a coisa mais importante. É um fundamento extraordinário que nós temos para ter esperança. Quem está com o Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, não tem motivos para ficar abalado. E quando fica por algum motivo, por alguma circunstância, rapidamente é trazido de volta para aquilo que é importante na vida. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Salmo 16, 5. Davi diz no Salmo 27, uma coisa só eu peço ao Senhor e eu vou buscar: que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e ali conseguir entender os seus estatutos, conseguir entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Na época de Davi, a casa, o templo, tinha um símbolo muito forte da presença do Senhor. Hoje é diferente. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E é isso que... esse é um bem precioso que você tem aí dentro de você, o Espírito de Deus habitando dentro de você. E isso tem que te dar força para ter esperança, essa intimidade, para ter esperança. O Senhor junto contigo. Por isso, Asaf, no Salmo 73, quando ele começou a questionar acerca da prosperidade dos ímpios, e ele coloca: Deus é bom, mas quase que eu tropecei, quase que eu caí, porque eu tive inveja dos arrogantes. Leia o Salmo 73 depois, Salmo de Asaf, belíssimo e desafiador. E chega um momento em que ele entende que a coisa mais importante para ele é o Senhor. E ele diz: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Caiu a ficha de Asaf. Terceiro ponto, terceiro fundamento é a intimidade com o Senhor. 4, a bondade do Senhor. Verso 25 diz: Deus é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Veja bem as condições. Deus é bom para aqueles que esperam nele, têm esperança nele, aqueles que o buscam. Não que buscam outras fontes, não que alicerçam os seus pés em coisas que não podem trazer segurança, mas a bondade de Deus é um fundamento precioso para nós termos esperança. Deus é bom. Não importa o que aconteça, Deus é bom. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para aqueles que o buscam. O que você tem buscado nesses dias? Quando nós começamos a buscar o Senhor, a palavra do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito começa a falar no nosso espírito que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.
e Ele não muda, a sua bondade não muda. Aconteça o que aconteça, Ele é bom. Mas e as aflições? Não importa, Deus é bom. Por isso, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para aprender os teus estatutos. Mesmo diante das aflições, entenda, meu irmão, minha irmã, entenda a família do Senhor, Deus é bom. Apegue-se a esse fundamento pode te dar esperança. Caminhando para o final, eu gostaria de dizer que tudo isso, todos esses fundamentos que eu falei aqui, nós podemos encontrar numa pessoa. Na verdade, a palavra de Deus tem uma figura central, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Você pode encontrar a misericórdia do Senhor em Cristo, a fidelidade do Senhor em Cristo. Essa intimidade com Deus foi garantida por Ele, através do sangue dele derramado, que rompeu o véu do templo, e você tem acesso à presença gloriosa do Senhor. A intimidade foi garantida por Ele. A fidelidade dele, ela é presente porque Ele falou que estaria conosco, e Ele está. Ele diz que o Espírito ia ser enviado, e o Espírito veio e habita em nós. Nós somos selados e Ele nos enche, e nós continuamos caminhando nesta vida, aconteça o que aconteça. E a bondade do Senhor é manifesta a todo tempo nas nossas vidas, a bondade de Jesus. Não apenas no tempo em que Ele viveu nessa terra, de forma atuante, corpórea. A bondade dele, a misericórdia dele, a bondade dele e a compaixão com a multidão. A misericórdia dele olhando para Pedro quando esse o negou. A misericórdia e a bondade dele quando fez um pecador, ladrão, na cruz, sonhar com o paraíso, miserável sonhar com o paraíso. A graça dele sendo derramada sobre a terra. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele faz questão de enfatizar. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele faz questão de frisar isso para Timóteo. Presta atenção, Timóteo, Jesus é a nossa esperança. E Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a sua esperança. Tudo se encerra em Cristo. Tudo aquilo todos os fundamentos que Jeremias colocou aqui, nós temos personificado, encarnado na pessoa de Jesus, disponível para você e para mim, que nos relacionamos com Ele, que somos discípulos dEle. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua perseverança, vem da esperança que você tem nele. Você tem trabalhado para o Senhor? 1 Tessalonicenses 1:3 diz: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalho, esforço e perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro versículo que eu li de 1 Pedro diz que a nossa esperança é viva. Colocando todos esses fundamentos, nós podemos ratificar isso, que a nossa esperança é viva. E se tudo se encerra em Cristo Jesus, aponta para Jesus, Jesus está vivo, a nossa esperança é viva porque Cristo está vivo. Ele deseja que cada um de nós viva de forma intensa essa esperança através de Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma viva esperança.
Viva a esperança. Nós vivemos num processo dinâmico no reino de Deus, que envolve também tribulação. Mas Paulo, em Romanos 5, diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, ou um caráter aprovado, dependendo da sua versão. E essa experiência, ela produz esperança. Veja o processo de Deus em Romanos 5. Perseverança que produz experiência, experiência que produz esperança. Tribulação que produz perseverança, perseverança que produz experiência, experiência ou caráter aprovado que produz esperança. E Paulo diz, olha, essa esperança não te deixa confundido. Qualquer outra esperança vai te deixar confundido e humilhado em determinado momento da sua vida. Mas essa esperança, ela não te confunde. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus derramou o seu amor em nós, através do seu Espírito. Nós temos um amor que foi derramado em nós, através do Espírito Santo de Deus. E Ele deseja que cada um de nós transborde de esperança no poder do Espírito Santo. Nós temos uma esperança para levar. Interessante ver o trabalho que está sendo feito ali no Saint-Hilaire com as pessoas de rua. Eu não tenho acompanhado de perto, mas acompanho tudo aquilo que está acontecendo pelas redes sociais. E vejo como é interessante o processo de esperança. Quem está levando a esperança é alguém que sabe o que é esperança. As pessoas que conhecem o Senhor levam esperança. E não apenas levam, mas elas transbordam de esperança. Quando você encontra alguém sem esperança, se você tem uma esperança viva, transborde de esperança. Deixe essa esperança fluir. Seja cheio de esperança. Seja qual for o momento da sua vida. Transborde de esperança aonde você estiver. E não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus que diz que tem que ser assim. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança, grave esse versículo, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem, sejam cheios e transbordem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem esperança por causa da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua bondade, da presença de Jesus na sua vida, do amor dele que te movimenta, que te constrange. Então você pode transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Transborde pelos olhos, pela fala, que os seus poros possam transbordar algo da parte do Senhor, e você possa entender que você foi chamado para glorificar o nome dEle, transbordando de algo que o homem não pode dar, algo que ninguém pode dar, que só o Senhor pode dar. É esperança nesse momento, nessa história, na história da vida das pessoas. Eu queria concluir falando de Jó. Jó foi um homem que viveu a desgraça na vida dele. Perdeu tudo. A saúde. Perdeu os filhos. Os bens. E os amigos que chegaram até ele, chegaram para lhe acusar. Mas em determinado momento, Jó dá um grito de esperança. E o grito de esperança é mais ou menos o mesmo que nós vemos aqui em 1 Pedro 1,3, que é vivo, é uma viva esperança. O grito que Jó dá em Jó 19:25 é: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Eu gostaria de orar por você agora e colocar a sua vida, a minha vida, diante do Senhor, para que possamos renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, possamos não apenas entender os fundamentos da nossa esperança, que se resume em Cristo Jesus, a esperança da glória que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, mas que possamos viver intensamente debaixo dessa esperança, transbordando no poder do Espírito Santo de Deus, a começar na sua casa, entre seus parentes, aonde você estiver, que você possa transbordar de esperança. E se você tem andado amargurado, triste, cansado, tem perdido a esperança, eu quero que você faça o mesmo exercício de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Faça isso, em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Eu te agradeço por essa viva esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, a nossa alma, Senhor, está cheia de contentamento, Senhor. Nossa alma está cheia de alegria por essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por causa da Tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia graciosa. A Tua fidelidade, ó Deus. Pai, por favor, não nos deixa, Senhor, trilhar caminhos diferentes do que esse, Senhor. Levantar fundamentos diferentes, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajuda a depositar a esperança, Senhor, no lugar certo. Diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Por favor, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Alegra a nossa alma diante das dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Por favor, Senhor, faz isso na minha vida, na vida do meu irmão que está na sua casa nessa hora. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Pai, que possamos bradar, Senhor, como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, nós sabemos que o Senhor vive. Senhor, a nossa esperança é viva porque o túmulo está vazio, Jesus. E o Senhor está no trono e governa sobre tudo e sobre todos. E eu sou grato por isso, e eu peço, Senhor, que as nossas casas sejam invadidas por essa paz e esta segurança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria, como de outra oportunidade, já que eu não posso falar para você dar um abraço aí na sua casa, né? Eu gostaria de dizer para você, num gesto de que entendeu essa palavra, que você postasse aí: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Poste isso nas redes sociais, todas que você tem acesso. Diga isso. Diga isso, fala: eu sei que o meu Redentor vive. Por isso eu tenho esperança. Por isso eu confio plenamente no Senhor. Que Deus abençoe. Que você tenha um restante de domingo abençoado com a sua família. E que vocês possam compartilhar e viver essa palavra intensamente todos os dias das suas vidas. Amém.